Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Um Senhor Estagiário. Ben agora é oficialmente motorista e Ben agora é oficialmente o motorista e confiante não declarado de Jules. O cara já virou peça essencial na rotina do chefe. Mas o mais engraçado é que ele nem forçou nada. Só foi ele mesmo, Jules, que no fim descobriu que ter um estagiário da terceira idade era uma ideia absurda. Agora percebe que ele é um dos poucos na empresa que realmente presta atenção nela. Enquanto isso, Ben segue conquistando a galera do escritório. Ele ensina um colega a usar gravata, ajuda o outro a impressionar uma paquera, até participa de missões sigilosas. No trabalho, nesses momentos épicos, ele e os amigos invadem a casa da mãe de Jules para deletar um e-mail que o chefe enviou acidentalmente. Sim, os caras montam um plano nível Missão Impossível para apagar a mensagem direto do computador da mãe dele. É claro que rola aquele desespero quando tudo dá errado, mas entre uma aventura e outra, Ben percebe que Jules tem um problema maior para resolver. A empresa está crescendo tanto que os investidores querem que ele contrate um CEO para ajudá-lo. Parece uma boa ideia, né? Só que para Jules, isso é como uma sentença de morte. Ele criou o Albut Fit do zero. Não quer que um estranho chegue mandando em tudo. Mas ao mesmo tempo, a pressão é gigante e ele sente que talvez não tenha escolha. É como se não bastasse, a crise no trabalho, no casamento dela também está indo de ladeira abaixo. Ben percebe que Jules está exausto e infeliz, com o seu olhar veterano da vida. Saca que tem algo errado com o marido dela. Aos poucos, ele começa a juntar as peças, chegando à conclusão que ninguém quer admitir. O cara tá treinando ela. Agora Ben vê no meio de um furacão. Jules tenta perder o controle da empresa. Um casamento em frangalhos e ele, um simples estagiário senhor, tentando ajudá-lo sem invadir seu espaço. Mas será que ela está pronta para ouvir o que ele tem a dizer? Ben agora é praticamente o anjo de guarda de Jules, mais um anjo de terno, sapatos engraxados e paciência infinita. Só que ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter que tocar no assunto espinhoso. O marido dela está pulando a cerca. A coisa já não estava boa entre Jules e Matt. Há tempos, ele largou o emprego para cuidar da filha deles enquanto ela tocava a empresa. Mas no fundo, o cara se sentiu diminuído. Ao invés de lidar com isso, ele tem um jeito adulto e decidiu procurar o conforto nos braços de outra mulher. Clássico. Ben vê tudo de camarote, mas não é do tipo que sai espalhando fofoca. Ele espera o momento certo para falar com Jules. E o momento chega e ela desaba de cansaço. Entre uma conversa e outra, ela solta o que quer saber sem rodeios, mas também sem jogar gasolina na fogueira.
Julie já suspeitava, mas ouvir isso de Ben é um empurrão que faltava para encarar a verdade. Só que como já não bastasse um casamento desmoronando a pressão da empresa aumenta. Julie está cada vez mais perto de aceitar um CEO. A decisão está pesando nela. O problema é que todo mundo acha que é a melhor solução, menos ela. No meio dessa bagunça emocional, Ben continua sendo porto seguro. Ele não julga, não pressiona, só está ali para ouvir e aconselhar. Jules percebe que nunca teve ninguém assim em sua vida. No final do filme, Julie chega ao seu limite emocional entre uma possível contratação de um CEO e a traição do marido. Ela precisa tomar algumas decisões difíceis. O CEO ou não. Julie finalmente encontra com o possível CEO e percebe que não quer abrir mão do controle da empresa. Ela decidiu que não vai precisar do CEO e que pode continuar liderando sozinha, confiando mais em si mesmo. O casamento comete, admite a traição, pede desculpa dizendo que devolver as coisas se torna um marido melhor. Julia, apesar de magoado, decidiu dar uma segunda chance ao casamento, mas deixa claro que não será fácil reconstruir a confiança. Após tudo isso, Ben sente que a sua missão foi cumprida. Ele ajudou Jules a encontrar um equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal e já não sente mais perdido na aposentadoria. No entanto, ao invés de ir embora, ele finalmente tira um tempo para si mesmo, aproveita a nova vida, inclusive investindo em um romance com Fiona. Era um dos raros momentos de paz de Julie. Ele encontra bem relaxado num parque praticando tai chi. Ele convida para se juntar a ele e pela primeira vez vemos Julie realmente desacelerando e aproveitando o momento. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Não é tudo. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Trabalho não é tudo. Às vezes a vida exige que a gente desacelere. Jules aprende que não precisa carregar o mundo nas costas sozinho. Ben encontra um propósito mesmo depois de aposentado. No fim, os dois se tornam não apenas colegas, mas verdadeiros amigos, mostrando que independente da idade, sempre há algo novo para aprender e ensinar. Ben agora é oficialmente motorista e o motorista e confiante não declarado de Jules. O cara já virou peça essencial na rotina do chefe. Mas o mais engraçado é que ele nem forçou nada. Só foi ele mesmo, Jules, que no fim descobriu que ter um estagiário da terceira idade era uma ideia absurda. Agora percebe que ele é um dos poucos na empresa que realmente presta atenção nela. Enquanto isso, Ben segue conquistando a galera do escritório. Ele ensina um colega a usar gravata, ajuda o outro a impressionar uma paquera, até participa de missões sigilosas. No trabalho, nesses momentos épicos, ele e os amigos invadem a casa da mãe de Jules para deletar um e-mail que o chefe enviou acidentalmente. Sim, os caras montam um plano nível Missão Impossível para apagar a mensagem direto do computador da mãe dele. É claro que rola aquele desespero quando tudo dá errado, mas entre uma aventura e outra, Ben percebe que Jules tem um problema maior para resolver. A empresa está crescendo tanto que os investidores querem que ele contrate um CEO para ajudá-lo.
Parece uma boa ideia, né? Só que para Julius, isso é como uma sentença de morte. Ele criou o Albut Fit do zero. Não quer que um estranho chegue mandando em tudo. Mas ao mesmo tempo, a pressão é gigante e ele sente que talvez não tenha escolha. É como se não bastasse, a crise no trabalho, no casamento dela também está indo de ladeira abaixo. Ben percebe que Julius está exausto e infeliz, com o seu olhar veterano da vida. Saca que tem algo errado com o marido dela. Aos poucos, ele começa a juntar as peças, chegando à conclusão que ninguém quer admitir. O cara tá treinando ela. Agora Ben vê no meio de um furacão. Julius tenta perder o controle da empresa. Um casamento em frangalhos e ele, um simples estagiário senhor, tentando ajudá-lo sem invadir seu espaço. Mas será que ela está pronta para ouvir o que ele tem a dizer? Ben agora é praticamente o anjo de guarda de Julius, mais um anjo de terno, sapatos engraxados e paciência infinita. Só que ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter que tocar no assunto espinhoso. O marido dela está pulando a cerca. A coisa já não estava boa entre Julius e Matt. Há tempos, ele largou o emprego para cuidar da filha deles enquanto ela tocava a empresa. Mas no fundo, o cara se sentiu diminuído. Ao invés de lidar com isso, ele tem um jeito adulto e decidiu procurar o conforto nos braços de outra mulher. Clássico. Ben vê tudo de camarote, mas não é do tipo que sai espalhando fofoca. Ele espera o momento certo para falar com Julius. E o momento chega e ela desaba de cansaço. Entre uma conversa e outra, ela solta o que quer saber sem rodeios, mas também sem jogar gasolina na fogueira. Julius já suspeitava, mas ouvir isso de Ben é um empurrão que faltava para encarar a verdade. Só que como já não bastasse um casamento desmoronando a pressão da empresa aumenta. Julius está cada vez mais perto de aceitar um CEO. A decisão está pesando nela. O problema é que todo mundo acha que é a melhor solução, menos ela. No meio dessa bagunça emocional, Ben continua sendo porto seguro. Ele não julga, não pressiona, só está ali para ouvir e aconselhar. Julius percebe que nunca teve ninguém assim em sua vida. No final do filme, Julius chega ao seu limite emocional entre uma possível contratação de um CEO e a traição do marido. Ela precisa tomar algumas decisões difíceis. O CEO ou não. Julius finalmente encontra com o possível CEO e percebe que não quer abrir mão do controle da empresa. Ela decidiu que não vai precisar do CEO e que pode continuar liderando sozinha, confiando mais em si mesmo. O casamento com Matt admite a traição, pede desculpa dizendo que devolver as coisas se torna um marido melhor. Julia, apesar de magoado, decidiu dar uma segunda chance ao casamento, mas deixa claro que não será fácil reconstruir a confiança. Após tudo isso, Ben sente que a sua missão foi cumprida. Ele ajudou Julius a encontrar um equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal e já não sente mais perdido na aposentadoria. No entanto, ao invés de ir embora, ele finalmente tira um tempo para si mesmo, aproveita a nova vida, inclusive investindo em um romance com Fiona. Era um dos raros momentos de paz de Julia. Ele encontra bem relaxado num parque praticando Tai Chi. Ele convida para
se juntar a ele e pela primeira vez vemos Júlio realmente desacelerando e aproveitando o momento. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Não é tudo. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Trabalho não é tudo. Às vezes a vida exige que a gente desacelere. Júlio aprende que não precisa carregar o mundo nas costas sozinho. Ben encontra um propósito mesmo depois de aposentado. No fim, os dois se tornam não apenas colegas, mas verdadeiros amigos, mostrando que independente da idade, sempre há algo novo para aprender e ensinar. Ben agora é oficialmente motorista e confia. Ben agora é oficialmente o motorista e confiante não declarado de Júlio. O cara já virou peça essencial na rotina do chefe. Mas o mais engraçado é que ele nem forçou nada. Só foi ele mesmo, Júlio, que no fim descobriu que ter um estagiário da terceira idade era uma ideia absurda. Agora percebe que ele é um dos poucos na empresa que realmente presta atenção nela. Enquanto isso, Ben segue conquistando a galera do escritório. Ele ensina um colega a usar gravata, ajuda o outro a impressionar uma paquera, até participa de missões sigilosas. No trabalho, nesses momentos épicos, ele e os amigos invadem a casa da mãe de Júlio para deletar um e-mail que o chefe enviou acidentalmente. Sim, os caras montam um plano nível Missão Impossível para apagar a mensagem direto do computador da mãe dele. É claro que rola aquele desespero quando tudo dá errado. Mas entre uma aventura e outra, Ben percebe que Júlio tem um problema maior para resolver. A empresa está crescendo tanto que os investidores querem que ele contrate um CEO para ajudá-lo. Parece uma boa ideia, né? Só que para Júlio, isso é como uma sentença de morte. Ele criou o Albut Fit do zero. Não quer que um estranho chegue mandando em tudo. Mas ao mesmo tempo, a pressão é gigante e ele sente que talvez não tenha escolha. É como se não bastasse, a crise no trabalho, no casamento dela também está indo de ladeira abaixo. Ben percebe que Júlio está exausto e infeliz, com o seu olhar veterano da vida. Saca que tem algo errado com o marido dela. Aos poucos, ele começa a juntar as peças, chegando à conclusão que ninguém quer admitir. O cara tá treinando ela. Agora Ben vê no meio de um furacão. Júlio tenta perder o controle da empresa. Um casamento em frangalhos e ele, um simples estagiário senhor, tentando ajudá-lo sem invadir seu espaço. Mas será que ela está pronta para ouvir o que ele tem a dizer? Ben agora é praticamente o anjo de guarda de Júlio, mais um anjo de terno, sapatos engraxados e paciência infinita. Só que ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter que tocar no assunto espinhoso. O marido dela está pulando a cerca. A coisa já não estava boa entre Júlio e Matt há tempos. Ele largou o emprego para cuidar da filha deles enquanto ela tocava a empresa. Mas no fundo o cara se sentiu diminuído. Ao invés de lidar com isso, ele tem um jeito adulto e decidiu procurar o conforto nos braços de outra mulher. Clássico. Ben vê tudo de camarote
mas não é do tipo que sai espalhando fofoca. Ele espera o momento certo para falar com Julius. E o momento chega e ela desaba de cansaço. Entre uma conversa e outra, ela solta o que quer saber sem rodeios, mas também sem jogar gasolina na fogueira. Julie já suspeitava, mas ouvir isso de Ben é um empurrão que faltava para encarar a verdade. Só que como já não bastasse um casamento desmoronando, a pressão da empresa aumenta. Julie está cada vez mais perto de aceitar um CEO. A decisão está pesando nela. O problema é que todo mundo acha que é a melhor solução, menos ela. No meio dessa bagunça emocional, Ben continua sendo porto seguro. Ele não julga, não pressiona, só está ali para ouvir e aconselhar. Julius percebe que nunca teve ninguém assim em sua vida. No final do filme, Julius chega ao seu limite emocional entre uma possível contratação de um CEO e a traição do marido. Ela precisa tomar algumas decisões difíceis. O CEO ou não. Julius finalmente encontra com o possível CEO e percebe que não quer abrir mão do controle da empresa. Ela decidiu que não vai precisar do CEO e que pode continuar liderando sozinha, confiando mais em si mesmo. O casamento com Matt admite a traição, pede desculpa dizendo que devolver as coisas se torna um marido melhor. Julia, apesar de magoado, decidiu dar uma segunda chance ao casamento, mas deixa claro que não será fácil reconstruir a confiança. Após tudo isso, Ben sente que a sua missão foi cumprida. Ele ajudou Julius a encontrar um equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal e já não sente mais perdido na aposentadoria. No entanto, ao invés de ir embora, ele finalmente tira um tempo para si mesmo, aproveita a nova vida, inclusive investindo em um romance com Fiona. Era um dos raros momentos de paz de Julia. Ele encontra bem relaxado num parque praticando tai chi. Ele convida para se juntar a ele e pela primeira vez vemos Julia realmente desacelerando e aproveitando o momento. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Não é tudo. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Trabalho não é tudo. Às vezes a vida exige que a gente desacelere. Julius aprende que não precisa carregar o mundo nas costas sozinho. Ben encontra um propósito mesmo depois de aposentado. No fim, os dois se tornam não apenas colegas, mas verdadeiros amigos, mostrando que independente da idade, sempre há algo novo para aprender e ensinar. Ben agora é oficialmente motorista e Ben agora é oficialmente o motorista e confiante não declarado de Julius. O cara já virou peça essencial na rotina do chefe. Mas o mais engraçado é que ele nem forçou nada. Só foi ele mesmo, Julius, que no fim descobriu que ter um estagiário da terceira idade era uma ideia absurda. Agora percebe que ele é um dos poucos na empresa que realmente presta atenção nela. Enquanto isso, Ben segue conquistando a galera do escritório. Ele ensina um colega a usar gravata, ajuda o outro a impressionar uma paquera, até participa de missões sigilosas. No trabalho, nesses momentos épicos, ele e os amigos invadem a casa da mãe de Julius para deletar um e-mail que o chefe enviou acidentalmente. Sim, os caras montam um plano nível Missão Impossível para apagar a mensagem direto do computador da mãe dele.
É claro que rola aquele desespero quando tudo dá errado. Mas entre uma aventura e outra, Ben percebe que Jules tem um problema maior para resolver. A empresa está crescendo tanto que os investidores querem que ele contrate um CEO para ajudá-lo. Parece uma boa ideia, né? Só que para Jules, isso é como uma sentença de morte. Ele criou o Albut Fit do zero. Não quer que um estranho chegue mandando em tudo. Mas ao mesmo tempo, a pressão é gigante e ele sente que talvez não tenha escolha. É como se não bastasse, a crise no trabalho, no casamento dela também está indo de ladeira abaixo. Ben percebe que Jules está exausto e infeliz, com o seu olhar veterano da vida. Saca que tem algo errado com o marido dela. Aos poucos, ele começa a juntar as peças, chegando à conclusão que ninguém quer admitir. O cara tá treinando ela. Agora Ben vê no meio de um furacão. Jules tenta perder o controle da empresa. Um casamento em frangalhos e ele, um simples estagiário senhor, tentando ajudá-lo sem invadir seu espaço. Mas será que ela está pronta para ouvir o que ele tem a dizer? Ben agora é praticamente o anjo de guarda de Jules, mais um anjo de terno, sapatos engraxados e paciência infinita. Só que ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter que tocar no assunto espinhoso. O marido dela está pulando a cerca. A coisa já não estava boa entre Jules e Matt. Há tempos, ele largou o emprego para cuidar da filha deles enquanto ela tocava a empresa. Mas no fundo, o cara se sentiu diminuído. Ao invés de lidar com isso, ele tem um jeito adulto e decidiu procurar o conforto nos braços de outra mulher. Clássico. Ben vê tudo de camarote, mas não é do tipo que sai espalhando fofoca. Ele espera o momento certo para falar com Jules. E o momento chega e ela desaba de cansaço. Entre uma conversa e outra, ela solta o que quer saber sem rodeios, mas também sem jogar gasolina na fogueira. Jules já suspeitava, mas ouvir isso de Ben é um empurrão que faltava para encarar a verdade. Só que como já não bastasse um casamento desmoronando, a pressão da empresa aumenta. Jules está cada vez mais perto de aceitar um CEO. A decisão está pesando nela. O problema é que todo mundo acha que é a melhor solução, menos ela. No meio dessa bagunça emocional, Ben continua sendo porto seguro. Ele não julga, não pressiona, só está ali para ouvir e aconselhar. Jules percebe que nunca teve ninguém assim em sua vida. No final do filme, Jules chega ao seu limite emocional entre uma possível contratação de um CEO e a traição do marido. Ela precisa tomar algumas decisões difíceis. O CEO ou não. Jules finalmente encontra com o possível CEO e percebe que não quer abrir mão do controle da empresa. Ela decidiu que não vai precisar do CEO e que pode continuar liderando sozinha, confiando mais em si mesmo. O casamento com Matt admite a traição, pede desculpa dizendo que devolver as coisas se torna um marido melhor. Julie, apesar de magoado, decidiu dar uma segunda chance ao casamento, mas deixa claro que não será fácil reconstruir a confiança. Após tudo isso, Ben sente que a sua missão foi cumprida. Ele ajudou Jules a encontrar um equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal e já não sente mais perdido na aposentadoria. No entanto, ao invés de ir embora, ele finalmente tira um tempo para
para si mesmo, aproveita a nova vida, inclusive investindo em um romance confiante. Era um dos raros momentos de paz de Júlio. Ele encontra bem relaxado em um parque praticando tai chi. Ele convida para se juntar a ele e pela primeira vez vemos Júlio realmente desacelerando e aproveitando o momento. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Não é tudo. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Trabalho não é tudo. Às vezes a vida exige que a gente desacelere. Jules aprende que não precisa carregar o mundo nas costas sozinho. Ben encontra um propósito mesmo depois de aposentado. No fim, os dois se tornam não apenas colegas, mas verdadeiros amigos, mostrando que independente da idade, sempre há algo novo para aprender e ensinar. Ben agora é oficialmente motorista e confia. Ben agora é oficialmente o motorista e confiante não declarado de Jules. O cara já virou peça essencial na rotina do chefe. Mas o mais engraçado é que ele nem forçou nada. Só foi ele mesmo, Jules, que no fim descobriu que ter um estagiário da terceira idade era uma ideia absurda. Agora percebe que ele é um dos poucos na empresa que realmente presta atenção nela. Enquanto isso, Ben segue conquistando a galera do escritório. Ele ensina um colega a usar gravata, ajuda o outro a impressionar uma paquera, até participa de missões sigilosas. No trabalho, nesses momentos épicos, ele e os amigos invadem a casa da mãe de Jules para deletar um e-mail que o chefe enviou acidentalmente. Sim, os caras montam um plano nível Missão Impossível para apagar a mensagem direto do computador da mãe dele. É claro que rola aquele desespero quando tudo dá errado, mas entre uma aventura e outra, Ben percebe que Jules tem um problema maior para resolver. A empresa está crescendo tanto que os investidores querem que ele contrate um CEO para ajudá-lo. Parece uma boa ideia, né? Só que para Jules, isso é como uma sentença de morte. Ele criou o Albut Fit do zero. Não quer que um estranho chegue mandando em tudo. Mas ao mesmo tempo, a pressão é gigante e ele sente que talvez não tenha escolha. É como se não bastasse, a crise no trabalho, no casamento dela também está indo de ladeira abaixo. Ben percebe que Jules está exausto e infeliz, com o seu olhar veterano da vida. Saca que tem algo errado com o marido dela. Aos poucos, ele começa a juntar as peças, chegando à conclusão que ninguém quer admitir. O cara tá treinando ela. Agora Ben vê no meio de um furacão. Jules tenta perder o controle da empresa. Um casamento em frangalhos e ele, um simples estagiário senhor, tentando ajudá-lo sem invadir seu espaço. Mas será que ela está pronta para ouvir o que ele tem a dizer? Ben agora é praticamente o anjo de guarda de Jules, mais um anjo de terno, sapatos engraxados e paciência infinita. Só que ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter que tocar num assunto espinhoso. O marido dela está pulando a cerca. A coisa já não estava boa entre Jules
e Matt. Há tempos, ele largou o emprego para cuidar da filha deles enquanto ela tocava a empresa, mas no fundo o cara se sentiu diminuído. Ao invés de lidar com isso, ele tem um jeito adulto e decidiu procurar o conforto nos braços de outra mulher. Clássico. Ben vê tudo de camarote, mas não é do tipo que sai espalhando fofoca. Ele espera o momento certo para falar com Jules. E o momento chega e ela desaba de cansaço. Entre uma conversa e outra, ela solta o que quer saber sem rodeios, mas também sem jogar gasolina na fogueira. Jules já suspeitava, mas ouvir isso de Ben é um empurrão que faltava para encarar a verdade. Só que como já não bastasse um casamento desmoronando a pressão da empresa aumenta. Julie está cada vez mais perto de aceitar um CEO. A decisão está pesando nela. O problema é que todo mundo acha que é a melhor solução, menos ela. No meio dessa bagunça emocional, Ben continua sendo porto seguro. Ele não julga, não pressiona, só está ali para ouvir e aconselhar. Jules percebe que nunca teve ninguém assim em sua vida. No final do filme, Jules chega ao seu limite emocional entre uma possível contratação de um CEO e a traição do marido. Ela precisa tomar algumas decisões difíceis. O CEO ou não. Jules finalmente encontra com o possível CEO e percebe que não quer abrir mão do controle da empresa. Ela decidiu que não vai precisar do CEO e que pode continuar liderando sozinha, confiando mais em si mesmo. O casamento com Matt admite a traição, pede desculpa dizendo que devolver as coisas se torna um marido melhor. Julia, apesar de magoado, decidiu dar uma segunda chance ao casamento, mas deixa claro que não será fácil reconstruir a confiança. Após tudo isso, Ben sente que a sua missão foi cumprida. Ele ajudou Jules a encontrar um equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal e já não sente mais perdido na aposentadoria. No entanto, ao invés de ir embora, ele finalmente tira um tempo para si mesmo, aproveita a nova vida, inclusive investindo em um romance com Fiona. Era um dos raros momentos de paz de Julie. Ele encontra bem relaxado em um parque praticando tai chi. Ele convida para se juntar a ele e pela primeira vez vemos Julie realmente desacelerando e aproveitando o momento. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Não é tudo. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Trabalho não é tudo. Às vezes a vida exige que a gente desacelere. Jules aprende que não precisa carregar o mundo nas costas sozinho. Ben encontra um propósito mesmo depois de aposentado. No fim, os dois se tornam não apenas colegas, mas verdadeiros amigos, mostrando que independente da idade, sempre há algo novo para aprender e ensinar. Ben agora é oficialmente motorista e Ben agora é oficialmente o motorista e confiante não declarado de Jules. O cara já virou peça essencial na rotina do chefe. Mas o mais engraçado é que ele nem forçou nada. Só foi ele mesmo, Jules, que no fim descobriu que ter um estagiário da terceira idade era uma ideia absurda. Agora percebe que ele é um dos poucos na empresa que realmente presta atenção nela. Enquanto isso, Ben segue conquistando a galera do escritório. Ele ensina um colega a usar gravata, ajuda o outro a impressionar uma paquera, até participa de missões sigilosas. No trabalho, nesses momentos épicos,
ele e os amigos invadem a casa da mãe de Jules para deletar um e-mail que o chefe enviou acidentalmente. Sim, os caras montam um plano nível Missão Impossível para apagar a mensagem direto do computador da mãe dele. É claro que rola aquele desespero quando tudo dá errado. Mas entre uma aventura e outra, Ben percebe que Jules tem um problema maior para resolver. A empresa está crescendo tanto que os investidores querem que ele contrate um CEO para ajudá-lo. Parece uma boa ideia, né? Só que para Jules, isso é como uma sentença de morte. Ele criou o Albut Fit do zero. Não quer que um estranho chegue mandando em tudo. Mas ao mesmo tempo, a pressão é gigante e ele sente que talvez não tenha escolha. É como se não bastasse, a crise no trabalho, no casamento dela também está indo de ladeira abaixo. Ben percebe que Jules está exausto e infeliz, com o seu olhar veterano da vida. Saca que tem algo errado com o marido dela. Aos poucos, ele começa a juntar as peças, chegando à conclusão que ninguém quer admitir. O cara tá treinando ela. Agora Ben vê no meio de um furacão. Jules tenta perder o controle da empresa. Um casamento em frangalhos e ele, um simples estagiário senhor, tentando ajudá-lo sem invadir seu espaço. Mas será que ela está pronta para ouvir o que ele tem a dizer? Ben agora é praticamente o anjo de guarda de Jules, mais um anjo de ternos, sapatos engraxados e paciência infinita. Só que ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter que tocar no assunto espinhoso. O marido dela está pulando a cerca. A coisa já não estava boa entre Jules e Matt. Há tempos, ele largou o emprego para cuidar da filha deles enquanto ela tocava a empresa. Mas no fundo, o cara se sentiu diminuído. Ao invés de lidar com isso, ele tem um jeito adulto e decidiu procurar o conforto nos braços de outra mulher. Clássico. Ben vê tudo de camarote, mas não é do tipo que sai espalhando fofoca. Ele espera o momento certo para falar com Jules. E o momento chega e ela desaba de cansaço. Entre uma conversa e outra, ela solta o que quer saber sem rodeios, mas também sem jogar gasolina na fogueira. Jules já suspeitava, mas ouvir isso de Ben é um empurrão que faltava para encarar a verdade. Só que como já não bastasse um casamento desmoronando a pressão da empresa aumenta. Jules está cada vez mais perto de aceitar um CEO. A decisão está pesando nela. O problema é que todo mundo acha que é a melhor solução, menos ela. No meio dessa bagunça emocional, Ben continua sendo porto seguro. Ele não julga, não pressiona, só está ali para ouvir e aconselhar. Jules percebe que nunca teve ninguém assim em sua vida. No final do filme, Jules chega ao seu limite emocional entre uma possível contratação de um CEO e a traição do marido. Ela precisa tomar algumas decisões difíceis. O CEO ou não. Jules finalmente encontra com o possível CEO e percebe que não quer abrir mão do controle da empresa. Ela decidiu que não vai precisar do CEO e que pode continuar liderando sozinha, confiando mais em si mesmo. O casamento com Matt admite a traição, pede desculpa dizendo que devolver as coisas se torna um marido melhor. Julie, apesar de magoado, decidiu dar uma segunda chance ao casamento, mas deixa claro
que não será fácil reconstruir a confiança. Após tudo isso, Ben sente que a sua missão foi cumprida. Ele ajudou Julius a encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal e já não sente mais perdido na aposentadoria. No entanto, ao invés de ir embora, ele finalmente tira um tempo para si mesmo, aproveita a nova vida, inclusive investindo em um romance com Fiona. Era um dos raros momentos de paz de Julius. Ele encontra bem relaxado em um parque praticando Tai Chi. Ele convida para se juntar a ele e pela primeira vez vemos Julius realmente desacelerando e aproveitando o momento. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Não é tudo. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Trabalho não é tudo. Às vezes a vida exige que a gente desacelere. Julius aprende que não precisa carregar o mundo nas costas sozinho. Ben encontra um propósito mesmo depois de aposentado. No fim, os dois se tornam não apenas colegas, mas verdadeiros amigos, mostrando que independente da idade, sempre há algo novo para aprender e ensinar. Ben agora é oficialmente motorista e Ben agora é oficialmente o motorista e confiante não declarado de Julius. O cara já virou peça essencial na rotina do chefe. Mas o mais engraçado é que ele nem forçou nada. Só foi ele mesmo, Julius, que no fim descobriu que ter um estagiário da terceira idade era uma ideia absurda. Agora percebe que ele é um dos poucos na empresa que realmente presta atenção nela. Enquanto isso, Ben segue conquistando a galera do escritório. Ele ensina um colega a usar gravata, ajuda o outro a impressionar uma paquera, até participa de missões sigilosas. No trabalho, nesses momentos épicos, ele e os amigos invadem a casa da mãe de Julius para deletar um e-mail que o chefe enviou acidentalmente. Sim, os caras montam um plano nível Missão Impossível para apagar a mensagem direto do computador da mãe dele. É claro que rola aquele desespero quando tudo dá errado, mas entre uma aventura e outra, Ben percebe que Julius tem um problema maior para resolver. A empresa está crescendo tanto que os investidores querem que ele contrate um CEO para ajudá-lo. Parece uma boa ideia, né? Só que para Julius, isso é como uma sentença de morte. Ele criou o Albut Fit do zero. Não quer que um estranho chegue mandando em tudo. Mas ao mesmo tempo, a pressão é gigante e ele sente que talvez não tenha escolha. É como se não bastasse, a crise no trabalho, no casamento dela também está indo de ladeira abaixo. Ben percebe que Julius está exausto e infeliz, com o seu olhar veterano da vida. Saca que tem algo errado com o marido dela. Aos poucos, ele começa a juntar as peças, chegando à conclusão que ninguém quer admitir. O cara tá treinando ela. Agora Ben vê no meio de um furacão. Julius tenta perder o controle da empresa. Um casamento em frangalhos e ele, um simples estagiário senhor, tentando ajudá-lo sem invadir seu espaço. Mas será que ela está pronta para ouvir o que ele tem a dizer? Ben agora é praticamente o anjo de guarda de Julius,
mais um anjo de terno, sapatos engraxados e paciência infinita. Só que ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter que tocar no assunto espinhoso. O marido dela está pulando a cerca. A coisa já não estava boa entre Julius e Matt há tempos. Ele largou o emprego para cuidar da filha deles enquanto ela tocava a empresa, mas no fundo o cara se sentiu diminuído. Ao invés de lidar com isso, ele tem um jeito adulto e decidiu procurar o conforto nos braços de outra mulher. Clássico. Ben vê tudo de camarote, mas não é do tipo que sai espalhando fofoca. Ele espera o momento certo para falar com Julius. E o momento chega e ela desaba de cansaço. Entre uma conversa e outra, ela solta o que quer saber sem rodeios, mas também sem jogar gasolina na fogueira. Julius já suspeitava, mas ouvir isso de Ben é um empurrão que faltava para encarar a verdade. Só que como já não bastasse um casamento desmoronando a pressão da empresa aumenta. Julius está cada vez mais perto de aceitar um CEO. A decisão está pesando nela. O problema é que todo mundo acha que é a melhor solução, menos ela. No meio dessa bagunça emocional, Ben continua sendo porto seguro. Ele não julga, não pressiona, só está ali para ouvir e aconselhar. Julius percebe que nunca teve ninguém assim em sua vida. No final do filme, Julius chega ao seu limite emocional entre uma possível contratação de um CEO e a traição do marido. Ela precisa tomar algumas decisões difíceis. O CEO ou não. Julius finalmente encontra com o possível CEO e percebe que não quer abrir mão do controle da empresa. Ela decidiu que não vai precisar do CEO e que pode continuar liderando sozinha, confiando mais em si mesmo. O casamento com Matt admite a traição, pede desculpa dizendo que devolver as coisas se torna um marido melhor. Julia, apesar de magoado, decidiu dar uma segunda chance ao casamento, mas deixa claro que não será fácil reconstruir a confiança. Após tudo isso, Ben sente que a sua missão foi cumprida. Ele ajudou Julius a encontrar um equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal e já não sente mais perdido na aposentadoria. No entanto, ao invés de ir embora, ele finalmente tira um tempo para si mesmo, aproveita a nova vida, inclusive investindo em um romance com Fiona. Era um dos raros momentos de paz de Julia. Ele encontra bem relaxado num parque praticando tai chi. Ele convida para se juntar a ele e pela primeira vez vemos Julia realmente desacelerando e aproveitando o momento. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Não é tudo. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Trabalho não é tudo. Às vezes a vida exige que a gente desacelere. Julius aprende que não precisa carregar o mundo nas costas sozinho. Ben encontra um propósito mesmo depois de aposentado. No fim, os dois se tornam não apenas colegas, mas verdadeiros amigos, mostrando que independente da idade, sempre há algo novo para aprender e ensinar. Ben agora é oficialmente motorista e Ben agora é oficialmente o motorista e confiante não declarado de Julius. O cara já virou peça essencial na rotina do chefe. Mas o mais engraçado é que ele nem forçou nada. Só foi ele mesmo, Julius, que no fim descobriu que ter um estagiário da terceira idade era uma ideia absurda. Agora percebe que ele é um dos poucos na empresa que realmente presta atenção nela. Enquanto isso, Ben segue conquistando
a galera do escritório. Ele ensina um colega a usar gravata, ajuda o outro a impressionar uma paquera, até participa de missões sigilosas. No trabalho, nesses momentos épicos, ele e os amigos invadem a casa da mãe de Jules para deletar um e-mail que o chefe enviou acidentalmente. Sim, os caras montam um plano nível Missão Impossível para apagar a mensagem direto do computador da mãe dele. É claro que rola aquele desespero quando tudo dá errado, mas entre uma aventura e outra, Ben percebe que Jules tem um problema maior para resolver. A empresa está crescendo tanto que os investidores querem que ele contrate um CEO para ajudá-lo. Parece uma boa ideia, né? Só que para Jules, isso é como uma sentença de morte. Ele criou o Albut Fit do zero. Não quer que um estranho chegue mandando em tudo. Mas ao mesmo tempo, a pressão é gigante e ele sente que talvez não tenha escolha. É como se não bastasse, a crise no trabalho, no casamento dela também está indo de ladeira abaixo. Ben percebe que Jules está exausto e infeliz, com o seu olhar veterano da vida. Saca que tem algo errado com o marido dela. Aos poucos, ele começa a juntar as peças, chegando à conclusão que ninguém quer admitir. O cara tá treinando ela. Agora Ben vê no meio de um furacão. Jules tenta perder o controle da empresa. Um casamento em frangalhos e ele, um simples estagiário senhor, tentando ajudá-lo sem invadir seu espaço. Mas será que ela está pronta para ouvir o que ele tem a dizer? Ben agora é praticamente o anjo de guarda de Jules, mais um anjo de terno, sapatos engraxados e paciência infinita. Só que ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter que tocar num assunto espinhoso. O marido dela está pulando a cerca. A coisa já não estava boa entre Jules e Matt há tempos. Ele largou o emprego para cuidar da filha deles enquanto ela tocava a empresa, mas no fundo o cara se sentiu diminuído. Ao invés de lidar com isso, ele tem um jeito adulto e decidiu procurar o conforto nos braços de outra mulher. Clássico. Ben vê tudo de camarote, mas não é do tipo que sai espalhando fofoca. Ele espera o momento certo para falar com Jules. E o momento chega e ela desaba de cansaço. Entre uma conversa e outra, ela solta o que quer saber sem rodeios, mas também sem jogar gasolina na fogueira. Jules já suspeitava, mas ouvir isso de Ben é um empurrão que faltava para encarar a verdade. Só que como já não bastasse um casamento desmoronando, a pressão da empresa aumenta. Jules está cada vez mais perto de aceitar um CEO. A decisão está pesando nela. O problema é que todo mundo acha que é a melhor solução, menos ela. No meio dessa bagunça emocional, Ben continua sendo porto seguro. Ele não julga, não pressiona, só está ali para ouvir e aconselhar. Jules percebe que nunca teve ninguém assim em sua vida. No final do filme, Jules chega ao seu limite emocional entre uma possível contratação de um CEO e a traição do marido. Ela precisa tomar algumas decisões difíceis. O CEO ou não. Jules finalmente encontra com o possível CEO e percebe que não quer abrir mão do controle da empresa. Ela decidiu que não vai precisar do CEO e que pode continuar
continuar liderando sozinha, confiando mais em si mesmo. O casamento com Matt admite a traição, pede desculpa dizendo que devolver as coisas se torna um marido melhor. Julie, apesar de magoado, decidiu dar uma segunda chance ao casamento, mas deixa claro que não será fácil reconstruir a confiança. Após tudo isso, Ben sente que a sua missão foi cumprida. Ele ajudou Jules a encontrar um equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal e já não sente mais perdido na aposentadoria. No entanto, ao invés de ir embora, ele finalmente tira um tempo para si mesmo, aproveita a nova vida, inclusive investindo em um romance com Fiona. Era um dos raros momentos de paz de Julie. Ele encontra bem relaxado em um parque praticando tai chi. Ele convida para se juntar a ele e pela primeira vez vemos Julie realmente desacelerando e aproveitando o momento. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Não é tudo. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Trabalho não é tudo. Às vezes a vida exige que a gente desacelere. Jules aprende que não precisa carregar o mundo nas costas sozinho. Ben encontra um propósito mesmo depois de aposentado. No fim, os dois se tornam não apenas colegas, mas verdadeiros amigos, mostrando que independente da idade, sempre há algo novo para aprender e ensinar. Ben agora é oficialmente motorista e Ben agora é oficialmente o motorista e confiante não declarado de Jules. O cara já virou peça essencial na rotina do chefe. Mas o mais engraçado é que ele nem forçou nada. Só foi ele mesmo, Jules, que no fim descobriu que ter um estagiário da terceira idade era uma ideia absurda. Agora percebe que ele é um dos poucos na empresa que realmente presta atenção nela. Enquanto isso, Ben segue conquistando a galera do escritório. Ele ensina um colega a usar gravata, ajuda o outro a impressionar uma paquera, até participa de missões sigilosas. No trabalho, nesses momentos épicos, ele e os amigos invadem a casa da mãe de Jules para deletar um e-mail que o chefe enviou acidentalmente. Sim, os caras montam um plano nível Missão Impossível para apagar a mensagem direto do computador da mãe dele. É claro que rola aquele desespero quando tudo dá errado, mas entre uma aventura e outra, Ben percebe que Jules tem um problema maior para resolver. A empresa está crescendo tanto que os investidores querem que ele contrate um CEO para ajudá-lo. Parece uma boa ideia, né? Só que para Jules, isso é como uma sentença de morte. Ele criou o Albut Fit do zero. Não quer que um estranho chegue mandando em tudo. Mas ao mesmo tempo, a pressão é gigante e ele sente que talvez não tenha escolha. É como se não bastasse, a crise no trabalho, no casamento dela também está indo de ladeira abaixo. Ben percebe que Jules está exausto e infeliz, com o seu olhar veterano da vida. Saca que tem algo errado com o marido dela. Aos poucos, ele começa a juntar as peças, chegando à conclusão que ninguém quer admitir. O cara tá treinando ela. Agora Ben vê no meio de um furacão. Jules tenta perder o controle da empresa.
um casamento em frangalhos e ele, um simples estagiário senhor, tentando ajudá-lo sem invadir seu espaço. Mas será que ela está pronta para ouvir o que ele tem a dizer? Ben agora é praticamente o anjo de guarda de Julius, mais um anjo de ternos, sapatos engraxados e paciência infinita. Só que ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter que tocar no assunto espinhoso. O marido dela está pulando a cerca. A coisa já não estava boa entre Julius e Matt. Há tempos, ele largou o emprego para cuidar da filha deles enquanto ela tocava a empresa. Mas no fundo, o cara se sentiu diminuído. Ao invés de lidar com isso, ele tem um jeito adulto e decidiu procurar o conforto nos braços de outra mulher. Clássico. Ben vê tudo de camarote, mas não é do tipo que sai espalhando fofoca. Ele espera o momento certo para falar com Julius. E o momento chega e ela desaba de cansaço. Entre uma conversa e outra, ela solta o que quer saber sem rodeios, mas também sem jogar gasolina na fogueira. Julius já suspeitava, mas ouvir isso de Ben é um empurrão que faltava para encarar a verdade. Só que como já não bastasse um casamento desmoronando a pressão da empresa aumenta. Julius está cada vez mais perto de aceitar um CEO. A decisão está pesando nela. O problema é que todo mundo acha que é a melhor solução, menos ela. No meio dessa bagunça emocional, Ben continua sendo porto seguro. Ele não julga, não pressiona, só está ali para ouvir e aconselhar. Julius percebe que nunca teve ninguém assim em sua vida. No final do filme, Julius chega ao seu limite emocional entre uma possível contratação de um CEO e a traição do marido. Ela precisa tomar algumas decisões difíceis. O CEO ou não. Julius finalmente encontra com o possível CEO e percebe que não quer abrir mão do controle da empresa. Ela decidiu que não vai precisar do CEO e que pode continuar liderando sozinha, confiando mais em si mesmo. O casamento com Matt admite a traição, pede desculpa dizendo que devolver as coisas se torna um marido melhor. Julia, apesar de magoado, decidiu dar uma segunda chance ao casamento, mas deixa claro que não será fácil reconstruir a confiança. Após tudo isso, Ben sente que a sua missão foi cumprida. Ele ajudou Julius a encontrar um equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal e já não sente mais perdido na aposentadoria. No entanto, ao invés de ir embora, ele finalmente tira um tempo para si mesmo, aproveita a nova vida, inclusive investindo em um romance com Fiona. Era um dos raros momentos de paz de Julius. Ele encontra bem relaxado em um parque praticando Tai Chi. Ele convida para se juntar a ele e pela primeira vez vemos Julius realmente desacelerando e aproveitando o momento. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Não é tudo. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Trabalho não é tudo. Às vezes a vida exige que a gente desacelere. Julius aprende que não precisa carregar o mundo nas costas sozinho. Ben encontra um propósito mesmo depois de aposentado. No fim, os dois se tornam não apenas colegas, mas verdadeiros amigos, mostrando que independente da idade, sempre há algo novo para aprender e ensinar. Ben agora é oficialmente motorista e o motorista e confiante não declarado de Julius. O cara já virou peça essencial na rotina do chefe. Mas o mais engraçado é que ele nem forçou nada. Só foi ele mesmo, Julius, que no fim descobriu
que ter um estagiário da terceira idade era uma ideia absurda. Agora percebe que ele é um dos poucos na empresa que realmente presta atenção nela. Enquanto isso, Ben segue conquistando a galera do escritório. Ele ensina um colega a usar gravata, ajuda o outro a impressionar uma paquera, até participa de missões sigilosas. No trabalho, nesses momentos épicos, ele e os amigos invadem a casa da mãe de Jules para deletar um e-mail que o chefe enviou acidentalmente. Sim, os caras montam um plano nível Missão Impossível para apagar a mensagem direto do computador da mãe dele. É claro que rola aquele desespero quando tudo dá errado, mas entre uma aventura e outra, Ben percebe que Jules tem um problema maior para resolver. A empresa está crescendo tanto que os investidores querem que ele contrate um CEO para ajudá-lo. Parece uma boa ideia, né? Só que para Jules, isso é como uma sentença de morte. Ele criou o Albut Fit do zero. Não quer que um estranho chegue mandando em tudo. Mas ao mesmo tempo, a pressão é gigante e ele sente que talvez não tenha escolha. É como se não bastasse, a crise no trabalho, no casamento dela também está indo de ladeira abaixo. Ben percebe que Jules está exausto e infeliz, com o seu olhar veterano da vida. Saca que tem algo errado com o marido dela. Aos poucos, ele começa a juntar as peças, chegando à conclusão que ninguém quer admitir. O cara tá treinando ela. Agora Ben vê no meio de um furacão. Jules tenta perder o controle da empresa. Um casamento em frangalhos e ele, um simples estagiário senhor, tentando ajudá-lo sem invadir seu espaço. Mas será que ela está pronta para ouvir o que ele tem a dizer? Ben agora é praticamente o anjo de guarda de Jules, mais um anjo de terno, sapatos engraxados e paciência infinita. Só que ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter que tocar num assunto espinhoso. O marido dela está pulando a cerca. A coisa já não estava boa entre Jules e Matt há tempos. Ele largou o emprego para cuidar da filha deles enquanto ela tocava a empresa, mas no fundo o cara se sentiu diminuído. Ao invés de lidar com isso, ele tem um jeito adulto e decidiu procurar o conforto nos braços de outra mulher. Clássico. Ben vê tudo de camarote, mas não é do tipo que sai espalhando fofoca. Ele espera o momento certo para falar com Jules. E o momento chega e ela desaba de cansaço. Entre uma conversa e outra, ela solta o que quer saber sem rodeios, mas também sem jogar gasolina na fogueira. Jules já suspeitava, mas ouvir isso de Ben é um empurrão que faltava para encarar a verdade. Só que como já não bastasse um casamento desmoronando, a pressão da empresa aumenta. Jules está cada vez mais perto de aceitar um CEO. A decisão está pesando nela. O problema é que todo mundo acha que é a melhor solução, menos ela. No meio dessa bagunça emocional, Ben continua sendo um porto seguro. Ele não julga, não pressiona, só está ali para ouvir e aconselhar. Jules percebe que nunca teve ninguém assim em sua vida. No
final do filme, Júlio chega ao seu limite emocional entre uma possível contratação de um CEO e a traição do marido. Ela precisa tomar algumas decisões difíceis. O CEO ou não. Júlio finalmente encontra com o possível CEO e percebe que não quer abrir mão do controle da empresa. Ela decidiu que não vai precisar do CEO e que pode continuar liderando sozinha, confiando mais em si mesmo. O casamento com Matt admite a traição, pede desculpa dizendo que devolver as coisas se torna um marido melhor. Júlio, apesar de magoado, decidiu dar uma segunda chance ao casamento, mas deixa claro que não será fácil reconstruir a confiança. Após tudo isso, Ben sente que a sua missão foi cumprida. Ele ajudou Júlio a encontrar um equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal e já não sente mais perdido na aposentadoria. No entanto, ao invés de ir embora, ele finalmente tira um tempo para si mesmo, aproveita a nova vida, inclusive investindo em um romance com Fiona. Era um dos raros momentos de paz de Júlio. Ele encontra bem relaxado num parque praticando Tai Chi. Ele convida para se juntar a ele e pela primeira vez vemos Júlio realmente desacelerando e aproveitando o momento. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Não é tudo. O filme encerra com uma mensagem sobre equilíbrio. Trabalho não é tudo. Às vezes a vida exige que a gente desacelere. Júlio aprende que não precisa carregar o mundo nas costas sozinho. Ben encontra um propósito mesmo depois de aposentado. No fim, os dois se tornam não apenas colegas, mas verdadeiros amigos, mostrando que independente da idade, sempre há algo novo para aprender e ensinar.